Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR. Os Diálogos AMSUR, como sempre, são desenvolvidos pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e também desenvolvidos sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos tratar de um tema que teve importância nesta semana, que foi a ida do presidente Lula à China para o encontro, né, para o encontro ministerial do Fórum CELAC-China, né, na quarta reunião ministerial do Fórum CELAC-China. Nós tínhamos tido uma reunião da CELAC na semana anterior, na qual também participou o presidente Lula, e essa ida agora, como chefe de Estado, né, mesmo sendo uma reunião ministerial, três chefes de Estado da América do Sul, né, não estiveram presentes os outros chefes de Estado da América Latina, mas três chefes de Estado da América do Sul lá estiveram, né, o presidente do Chile, o presidente da Colômbia e o presidente do Brasil. Na sequência dessa reunião do Fórum CELAC-China, ocorreu uma visita de Estado brasileira à China, onde foram firmados uma série de compromissos, uma série de acordos, né, cerca de 20 acordos de vários tipos, acordos comerciais, acordos sobre informações, enfim, um conjunto de acordos. Esses eventos ocorrem num momento em que o Brasil exerce a presidência do BRICS, né, uma presidência que tem sido analisada sob várias óticas e nem sempre de maneira positiva. Né, há sempre aí um questionamento sobre se o Brasil está dando a importância que deveria a essa presidência, se está levando de barriga, né, alguns aspectos, na medida em que o BRICS sempre tem a expectativa de um posicionamento na relação Sul-Sul importante, né? Também ocorre esse processo todo num momento em que a China busca expandir o seu projeto Cinturão e Rota, né? Inclusive agora com a adesão da Colômbia ao Cinturão e Rota dos países latino-americanos, 20 e poucos países já tinham aderido, né? O Brasil ainda não aderiu bilateralmente à iniciativa Cinturão e Rota, mas integra a iniciativa Cinturão e Rota uma série de iniciativas de caráter nacional importantes, principalmente as rotas de integração Atlântico-Pacífico, né? As várias rotas, são 5 rotas de integração Atlântico-Pacífico, rotas de infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, ou seja, cada uma dessas rotas tem um caráter distinto, né, e chega no Pacífico a lugares distintos, algumas das rotas, as rotas mais ao sul, muito para o litoral do Chile, e as rotas mais ao norte, em direção ao porto de Chancay, né, que é o porto que a China construiu na iniciativa Cinturão e Rota, chamada Roda da Seda, nas costas do Peru. É um porto enorme, um porto importante, né? E, ao mesmo tempo, esses movimentos que são feitos na relação América Latina, América do Sul, Brasil, com a China, vêm sendo contestados na geopolítica pelos interesses norte-americanos, com várias posturas, com vários posicionamentos, né? O governo Trump tem feito pronunciamentos, muitas vezes em tom de ameaça,
importantes, né? A adesão da Colômbia à iniciativa Cinturão e Rota, né? A Rota da Seda, está sendo questionada pelos Estados Unidos de maneira importante, né? Com ameaças de retaliações, né? Há posicionamentos, há posturas do governo americano com relação à sua influência no Atlântico Sul, e aí mexendo com o Brasil, falando da importância para os Estados Unidos do arquipélago de Fernando de Noronha e da base aérea de Natal, né? Ou seja, nós temos estas coisas todas ocorrendo, isso que está ocorrendo recentemente, num quadro geopolítico e geoeconômico complexo. Então, nós vamos tentar hoje avançar um pouco nessa discussão, e para conversar conosco, no desenvolvimento dessa discussão, nós contaremos com a participação do professor Samuel Spellman. O Samuel é professor na PUC Minas Gerais, ele coordena ali o curso de especialização em China contemporânea e também o Centro de Estudos Globais de China e a especialização em mudança global do clima. O Samuel esteve agora, bastante recentemente, nesse período agora, até a semana passada, esteve na China, com uma série de outros brasileiros que também lá estiveram. Então, eu vou pedir para as pessoas que nos acompanham pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, o canal Instituto AMSUR, que deem o seu like se tiverem interesse, né, nas nossas atividades, inclusive no sentido de amplificá-las, e que também, se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas de futuras atividades, que cliquem no sininho. Para darmos início, então, imediato à nossa discussão, eu convido o professor Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Eu queria dar boa noite a todos e todas que estão aqui presentes com a gente, para a gente poder trocar de fato essa ideia, pelo menos discutir um pouco mais a fundo o que foi uma visita histórica do presidente Lula à China. A gente tem muito discutido ultimamente, na verdade, em que termos o relacionamento China-Brasil deve se dar, né? Nos últimos meses, a gente reviu aqui como preparar o Brasil para esse relacionamento, como seria a questão macroeconômica nacional em perspectiva desse relacionamento, como se daria talvez um processo de reindustrialização nacional em perspectiva do engajamento com a China. Isso tudo vai atravessando a nossa, não só a agenda de pesquisa, dos intelectuais, do corpo acadêmico que tratam diretamente disso, mas também dos fazedores de política pública no aspecto nacional ou internacional. Uma agenda que ela faz convergir ali, ou divergir às vezes, não só a academia brasileira, mas também faz também as pessoas que nesse país habitam, né? E que adaptabilidade a gente vai ter que fazer para esse novo engajamento, uma vez que ele chegou. Eu coloco nesses termos mais feita a cumprir, né? Fato, fato está feito, está, né? Porque, de fato, a gente chegou num nível novo. Eu acho que ficou aparente o que algumas pessoas discutiam já no ano passado, de que a série de memorândoos de entendimento que foram assinados em 2024, eles já anteviam o momento de agora e vão antever provavelmente o que vai acontecer nos próximos um ano e meio de presidência segurada da esquerda no Brasil. Eu coloco também nesses termos porque isso já vem sendo construído há algum tempo. Primeira visita de Estado do presidente Lula em 2023, com poucos meses empossado, a China já dava um novo tom, né? Inclusive o tom musical, eu não me recordo agora qual foi a música que foi colocada, mas tinha um duplo sentido de novo. Ah, é o novo tempo. Novo tempo junto com nova era. Então, o binômio ali que faz, de fato, a política nacional do Xi Jinping na China. Lá já se antevia que, uma vez que acontecesse algum giro progressivo à direita, no norte global, a gente tem uma reação do sul global de engajamento progressivo e que não seria nada extemporâneo fazer isso. Muito pelo contrário, seria não só reativo, porque nada nunca é somente reativo, né?
Seria, na verdade, um caminho natural que seria feito de passo em passo, para que a gente chegasse num futuro próximo, com engajamento já mais definido. Porque toda essa agenda que a gente tem tratado nos últimos meses é uma agenda que ela não é tão imprevisível assim. A gente tem fatos imprevisíveis que podem acontecer aqui e acolá, como talvez um motivo de saúde ou alguma coisa do presidente Biden agora nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo um outro encaminhamento da questão da resolução da paz na Ucrânia. Isso pode ser, de certa forma, imprevisível. A gente depende dos negociadores, depende do caminho que é tratado no solo. Mas o engajamento do Brasil com a China é algo que já foi colocado décadas atrás. Estamos chegando, na verdade, em culminâncias desse processo. E cabe a todos nós tomarmos responsabilidade por esse tempo histórico e definirmos que forma tomam essas culminâncias agora. Porque esse é o momento da virada industrial global. Eu vou até tomar a liberdade que a gente tem um pouco mais de tempo para colocar alguns pressupostos aqui, que eu li na minha abordagem teórico-conceitual e também na abordagem que eu faço na transposição disso para a política pública. Eu acho que a gente está diante de um fenômeno global de mudança industrial que não diz respeito somente, necessariamente, a uma quarta revolução industrial. Eu acho que a gente está diante de algo maior do que uma quarta revolução industrial aqui. Falo disso porque a manipulação que o laser propõe, a manipulação dele, dos materiais, ou seja, o controle da ótica fina e da reprodução de luz, né, como partícula ou como onda, permite que a gente cunhe ferramentas que não se podia cunhar antes. E, dado que isso influencia justamente na forma pela qual a gente aprende conteúdo, na forma pela qual o ser humano se porta no universo, até transfiguração ali para a biologia, por exemplo, com essa capacidade de processamento de dados que vem por aí, com a questão da biomassa, também do conteúdo de genoma aqui da Amazônia, isso aí vai ter uma consequência interessante que separa o ser humano em dois momentos que não se distinguem somente como a Revolução Industrial. Eu acho que a gente está diante, talvez, de uma separação de era como idade do bronze para a idade do ferro. Eventualmente vai ter uma implicação no sistema de estados internacional também. Esse século XXI que se monta não é necessariamente também um século chinês ou um século americano, mas que essa disputa entre polos é algo que vai atravessar, sim, o relacionamento dos estados do planeta. Ao passo que esses dois países lideram a competição tecnológica em escala global, mas também a mobilização de recursos, né, a capacidade de mobilização produtiva em escala global, que é algo que a gente não vê há décadas acontecendo, uma disputa nesse nível, né? Talvez os anos 60, grande talvez. A gente tem uma condição nova também, uma terceira condição. Nunca houve antes uma potência desafiante, dado o tamanho da China, contra os Estados Unidos. Isso é fato inédito. A União Soviética ela podia ser grande, podia ser um país muito populoso, podia ser um país significativamente industrializado, podia ter uma influência de escala global, que se projetou ao longo de décadas, mas, mas a União Soviética não tinha essa capacidade de projeção econômica possibilitada pelo livre mercado localizado, né? Ou talvez pelo mercado socialista chinês. Muito pelo contrário, isso é inédito. E essa capacidade, ela se aproveita do sistema criado e gerido pelos americanos por décadas para possibilitar uma projeção de poder que ela é uma projeção de poder única também. E a gente começa então a falar sobre o relacionamento com os estados desde uma perspectiva que aborda essa dinâmica. A gente tem a criação, em escala internacional, de um duplo poder no sistema de estados, do poder do Gramsciano. Ou seja, vão se criando estruturas que elas ladeiam situações já instaladas
para que se possa, a partir disso, se colocar uma ordem global que não é necessariamente desafiante ou restauradora, mas é uma terceira coisa. E essa terceira coisa ela vem com essa nova natureza. A gente tem, então, uma situação que ela requer uma discussão sobre o que é que significa sinergia e como é que a gente constrói esse conceito. Coloco sinergia aqui na frente, né? Porque é essa ideia que tomou parte do discurso, né? Que angariou significado do discurso público aqui no Brasil, que a gente possa conversar sobre o relacionamento China-Brasil. Um relacionamento que exige planejamento de ambas as partes, onde se definiu, na minha parte, muito, eu acho muito bem, que não é um relacionamento que é dependente da agenda de um dos dois estados, mas de uma agenda conjunta. O Brasil tomou uma opção estratégica, que é uma opção estratégica pela não entrada na Rota da Seda de uma forma direta. O Brasil ele não aderiu à Rota da Seda, ele poderia ter aderido ano passado, poderia ter aderido no ano anterior também. Ele, no entanto, não o faz. Mas eu acho que é necessário a gente se dar conta do tamanho da economia nacional brasileira e dos reflexos que esse engajamento poderia trazer, tanto no aspecto macroeconômico nacional, como no aspecto geopolítico. Quando a gente abre a macroeconomia brasileira, a gente vai ver que nós somos significativamente dependentes das exportações para a China. O superávit comercial brasileiro, na verdade, ele é erguido em cima das exportações Brasil-China, baseadas no ferro, no carvão mineral, no petróleo. E quando a gente isola esse dado, a gente vê o quê? Que por mais que o país seja, de fato, tem uma vocação nacional exportadora, o que quer que seja, a superação desse entrave, dessa vocação, ele perpassa numa transformação desses recursos que vêm de fora para dentro e numa transformação dessa matriz econômica. Só que sem a China o país ele mantém esse padrão, só que com déficit comercial. Essa é a realidade. O Brasil mantém um padrão de agroexportador, que sempre teve, que é uma, que é sem medo de errar, sempre tivemos, né? Com exceção de um ou outro lampejo industrialista, que mais tem a ver com a economia doméstica do que a economia externa. E, no entanto, sem a China, a gente simplesmente entra em colapso econômico, precisando subir a taxa de juros para níveis elevadíssimos, e voltamos para uma situação muito similar aos anos 90, pelo menos com risco econômico, né? Que envolvia uma taxa de juros próxima a 20%. Mas isso implica, uma vez que a gente tem uma situação de aproximação diplomática entre os governos, a gente pode criar, na verdade, as bases daquilo que tem aparentemente sido feito, que é criar um planejamento doméstico brasileiro que seja capaz de, a partir dessas pré-condições, dar o mote do que a gente quer com a China. E aqui sim a gente começa, de fato, uma conversa mais séria sobre o que foi essa última visita do presidente Lula à República Popular da China. Estava mandando aqui antes de conversar com vocês, aqui no chat, o quê? A declaração do presidente Lula lá, né? A declaração conjunta, de fato estabelecida entre ambos os governos, assinada e ratificada por ministro de Estado e também pelo presidente, coloca aqui no chat, coloca nesses termos aqui o nosso engajamento, né? Ela foi feita entre 12 e 13 de maio, no caso, na medida em que, né, temos essa dualidade ali calendário. A gente tem de um lado o quê? A criação desse entendimento, ele participa de uma coisa conjunta que vem com um nome único. Esse é o nome novo, que é aqui, Comunidade de Futuro Compartilhado Brasil-China, para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável e a defesa conjunta do multilateralismo. Esse nome longo, que eu vou, inclusive, mandar, né, para vocês aqui, ele vai dar o tom do que é esse relacionamento Brasil-China. E ele, de fato, é a concretização do que a gente já tinha visto com outras potências do BRICS aqui. A não adesão à Rota da Seda não implica no engajamento com a China, muito pelo contrário.
países estratégicos têm um engajamento com a China que envolve um nível mais elevado de relacionamento do que necessariamente a ratificação pura e simples da Rota da Seda. O que se tem, na verdade, é a criação de status superior, um status mais elevado de favorecimento desse engajamento, que é inclusive o que a China tem com a própria Rússia. E aqui foi escolhido, então, que nessa declaração conjunta se pudesse criar um mote desse engajamento. Há uma comunidade de destino compartilhado entre Brasil e China. E se entende que essa comunidade ela se apoia para o globo. Há uma pretensão global dessa comunidade. Porque necessariamente o relacionamento primoroso, por assim dizer, dessas duas potências implica um dínamo que vai fornecendo ao globo uma resposta, não somente na forma de relacionamento bilateral, mas também na forma de novas instituições. A comunidade de futuro compartilhado Brasil-China, ela é o quê? Ela é a favor de quê? Futuro mais justo para o planeta, é um planeta mais sustentável e a defesa conjunta do multilateralismo. A defesa de qualquer ideal de justiça, ele vai variar ali conforme uma agenda programática. Mas são dois países que a gente tem um histórico de décadas de combate à fome, inclusive com ganho tecnológico em relação ao combate à fome, seja no fornecimento de novas vacinas, de um lado, para a fitosa, seja na criação de arroz enriquecido da parte da China, seja na criação de superalimentos, como a mandioca, seja na exportação de novas commodities de alto valor calórico para o continente africano, por exemplo, que é o caso do açaí. As possibilidades são múltiplas desse novo engajamento, mas que ele fornece ao Brasil uma possibilidade de concretizar uma agenda que lhe seja propícia, ao invés de uma agenda que seja desgarrada da compreensão internacional, né? Ou mesmo desgarrada de alguma visão de futuro. Do outro lado, a gente tem a defesa de um planeta mais sustentável, que acaba reunindo as agendas nacional de meio ambiente com a agenda chinesa, que é uma agenda que ela tem avançado bastante nos últimos anos, né? Eu, alguns meses atrás, eu inclusive cheguei a fazer um pequeno relatório sobre como é que a agenda chinesa para o meio ambiente se dava. Reuni alguns materiais que eu já tinha escrito e criei um pequeno relatório mais descritivo. No ano passado, os resultados da política de mudança e de incentivo à transformação tecnológica na China, quando aplicados à indústria verde, eles permitiam alguns resultados interessantes, né? Por lá, eles conseguiram quase chegar perto do zero do impacto carbônico. Eles não estão mais ampliando o impacto deles. Talvez tenha começado a reduzir só levemente em algum lugar de novembro do ano passado. Isso não foi uma agência chinesa que noticiou, não. Foi uma série de agências internacionais ao mesmo tempo, que implica um impacto significativo na mudança energética global. Sobretudo no momento em que, como a gente conversou semana passada, a gente está à beira de uma necessidade energética imensa, gritante. Quando a gente for colocar, de fato, a infraestrutura necessária para processar dados a nível de 6G em escala global. Quando a gente for fazer data center de 6G, se calcula que a necessidade energética vai quase dobrar em 5 anos. E isso é muito sério. Os próximos 8 meses agora também vão ver um acelerar da capacidade de processamento de dados de inteligência artificial, que ainda não é generativa, ela ainda é rudimentar, né? Que pode ser maior do que a última década inteira. 9 meses, 8 meses agora. E está ganhando velocidade. Necessariamente há uma necessidade, né, por perdão dessa expressão, de adaptação de regulação que vai vir junto disso. Isso é algo que o Congresso Nacional vai ter de abordar com muita franqueza, né? Porque não é só rostear os dados, que isso deve ser de controle nacional também.
Mas ter capacidade necessária para instalar essas infraestruturas é uma tarefa difícil, né? Uma tarefa séria. Isso exige, portanto, um pensamento conjunto da agenda ambiental. E, por fim, defesa conjunta do multilateralismo. Essa defesa tem sido construída numa série de fóruns, numa série de espaços, uma série de instituições, né, que o Brasil vai integrando e a China também. E, de fato, assim, a gente conversava um pouco mais cedo sobre como é que se dá essa estrutura, como é que se dão essas hierarquias, uma vez que a China ou o Brasil buscam inserções que lhe façam bem, não é? Que sirvam aos seus interesses nacionais. A China tem criado, há mais de 10 anos, fóruns regionais de engajamento progressivo com Estados. Tem o FOCAC, que é o Fórum China-África, que hoje contém todos os países do continente africano, e que no ano passado possibilitou à África, uma vez que todos os estados já tinham ingressado na Rota da Seda, alcançar um nível de cooperação mais elevado com a China, que implicou em reservas de mercado significativas para os países africanos. No mercado chinês, que tem crescido enormemente, né? O que é algo a se prestar atenção. Porque dependendo do produto, pode competir com o produto nacional brasileiro. A gente tem o engajamento da China com instituições já criadas, como o ASEAN, por exemplo, que é uma instituição ali para o Sudeste Asiático, junto com o Japão e Coreia do Sul, que permite esse diálogo. Da mesma forma, a China tem um diálogo trilateral agora, quase recém-criado com o Japão e com a Coreia do Sul também, que são adversários, inclusive econômicos da China. Pelo menos certamente competem, como por mercados comuns, na alta tecnologia também. Para a América do Sul, nós temos o Fórum China-CELAC, criado há mais de 15 anos, e que deu espaço para a criação de um fórum de alinhamento estratégico entre China e América do Sul 10 anos atrás, na mesma época da criação da nova Rota da Seda. Isso está no Governança, livro 1, né, que surge como plano conjunto, China e Brasil, nesse caso, de estreitamento diplomático. E a esse plano, o presidente Xi Jinping se refere no discurso dele, em conjunto com o presidente Lula, para o relacionamento de agora. A gente tem, então, o quê? Nesses 10 anos, a posição chinesa mudou bastante. 10 anos atrás, a China já é a segunda economia global. Em termos de poder de compra paritário, estava à beira de se tornar a maior economia. Isso talvez tenha se tornado em algum lugar em 2017. Só que em termos francos, uma coisa são esses dados com poder de compra, PIB. Outra coisa são em termos reais, sobre como mensurar uma economia que comprime significativamente o preço de qualquer mercadoria. Isso é um aspecto que é muito difícil mensurar. Porque se tudo está em promoção o tempo todo, se tudo é acessível ao consumidor, se o carro de 200 mil sai 70 mil, ou se o apartamento de 1 milhão sai 200 mil, isso não quer dizer que tem menos apartamento. Só quer dizer que o dado econômico é um dado menos digno de confiança, e talvez a economia nacional seja muito maior, e talvez isso implique que a sua população pode consumir muito mais do que aparenta consumir. Isso, na verdade, exige a criação de novos ferramentais econômicos para a mensuração dessa economia nacional. Se a gente vai falar, então, do relacionamento China-Brasil, eu coloco esses termos amplos para que a gente veja o que os chineses têm colocado para nós há um certo tempo. Eles provam que a criação dessas hierarquias no plano internacional, elas são factíveis, mas que elas exigem, talvez, e aqui de forma bastante sincera, uma resposta dos estados que estão se engajando com a China também. Não, sem pretensão nenhuma, o Brasil não vai para frente. Se o Brasil não ousar, nesse momento histórico, fazer alguma coisa, o Brasil não vai para frente. A região latino-americana não vai, como um todo. E a partir disso que se pode construir uma agenda de entendimento comum, comunitário, né, que pode vincular esses estados ao novo ordenamento global, mas que os favoreça, ao invés de os desintegrar. A gente tem uma região que ela
dada a sua orientação neocolonial aqui na América do Sul, ela sempre foi voltada a seus litorais. E seus litorais nunca se integram. Tirando Argentina e Uruguai, seus litorais não se integram. Litorais apartados, quase vizinhos, cheios de vicissitudes e nunca se integram. Colômbia e Venezuela mal se falam, no entanto, já foram o mesmo país. Da mesma forma, a Constituição Nacional Brasileira é orientada ao litoral. Ao mesmo tempo, não existe um vetor que nos direcione para outro sentido que não esse mesmo litoral que já ocupamos há 500 anos. Exceto que agora a transformação macroeconômica que o engajamento com a China provocou no Brasil já reorientou, inclusive, a composição da nossa Câmara de Deputados. Movimenta o Brasil para o centro do Brasil. Pouco depois de Tordesilhas, temos o crescimento de estados como Pará, como Goiás, como Tocantins, partes de Minas Gerais, o Paraná, Santa Catarina, o interior de São Paulo. E nessa verticalidade, a gente vai começar a projetar, nos próximos anos, como é que se constrói essa integração regional. E trouxe para vocês aqui darem uma olhada o mapa da integração regional, que é um dos 4 eixos que o governo propõe como sendo de vital interesse para o Brasil para os próximos anos, que são parte dessa nossa estratégia nacional de planejamento econômico. E, de fato, o Brasil pode não ter um planejamento tão arrojado a nível, não sei, nível chinês, talvez, mas nós temos planejamento, sim. Só um momento que eu vou compartilhar aqui a tela, para que a gente possa olhar isso com mais atenção, porque a minha ideia é que o Brasil pode se engajar de formas diferentes com esses parceiros, a depender do parceiro. É que a gente possa entender de fato esse engajamento, é necessário que a gente visualize os parceiros regionais que a gente está diante aqui. Cada uma delas, das 5 rotas, elas vão ter imbricações próprias. Vejam só, por exemplo, no mapa mais detido aqui, como é que a gente se comporta com isso, né? Está um pouco acima. Aqui, apresentação sobre o tema. Aqui estão os principais parceiros comerciais brasileiros, né? Em cima. Só que, quando a gente se dedica de fato a uma análise mais profunda das 5 regiões, esse é o mapa. A região um, 2 e 3, essas 3 rotas, elas tendem a integrar parte do Nordeste brasileiro no sentido do Pacífico. Ou seja, você integra para o Atlântico por norte e, eventualmente, ingressa ou pelo Panamá, ou se não por dentro da América do Sul, na direção dos portos novos que vão ser inaugurados no oeste da América do Sul. A região Nordeste acaba não sofrendo tanta influência direta nesse ponto aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo para as redes ferroviárias que surgem a partir disso. Temos a rede em Fiol, aqui na Bahia, que sai de Ilhéus, também a Transnordestina, integrando Pernambuco e Ceará na direção oeste. E há também uma integração eventual com a Ferrovia Norte-Sul. Mas toda a primeira região aqui, ela leva em conta um maior engajamento com as Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, e a Venezuela, eventualmente. E isso, portanto, exige uma maior harmonização, inclusive nas relações regionais aqui, entre Venezuela e Guiana, por exemplo. Exige um entendimento maior, inclusive, de território francês, como o caso da Guiana Francesa. Não é uma relação fácil de lidar. E, ao mesmo tempo, o potencial dela é de servir de portos, ou de entreportos, na direção do Panamá, que eventualmente poderiam escoar parte da produção brasileira de petróleo, caso a bacia amazônica seja explorada.
A segunda rota, uma rota significativamente interessante, porque ela vai ligando, junto com a primeira, o Brasil para dentro do Rio Amazonas, e que permite, né, essa interligação tanto pela via de Manaus à Colômbia e ao Equador, como para parte do Peru também, sobretudo com o setor norte do Peru, eventualmente chegando em Xangai. Essa diversidade de novos parceiros é uma coisa interessante aqui para a gente abordar, não é? Porque não são fronteiras naturais brasileiras, não seriam, de qualquer forma, a gente tá lidando com o meio da Amazônia, mas que isso possibilita uma integração que o norte brasileiro quase nunca teve ou nunca experimentou. E no nível econômico, que não que da última vez que isso foi trafegado dessa forma foi no ciclo da borracha, o que levou a uma elevação do poder de compra em Manaus e Belém, que foi histórica. Serve como marco aqui na cidade até hoje, aqui em Belém do Pará. Mas eu queria só chamar, acho que especial atenção para pra junção da 2 com a 3, para um ponto que já vou ressaltar. A terceira rota, ela atravessa a Bolívia, chegando ao altiplano boliviano, né? Na Paz, Cochabamba, e a partir disso alcança não só os portos do sul do Peru, chegando a Lima também, a Chancay, que acaba sendo eixo nodal tanto do segundo como do terceiro eixos aqui de integração, mas também chegam ao norte do Chile, a disputada entre Bolívia e Chile há um certo tempo. A quarta rota, ela integra todo o interior de São Paulo, inclusive com um marco ferroviário paulistano de pano de fundo, algo que São Paulo até hoje reclama, de fato, reclama no sentido não só de se insuflar, mas também de buscar revitalizar, que é o marco ferroviário do interior do estado, que quase todo o Brasil sofre, o Paraná também, o Santa Catarina também, e que se integram ao Paraguai, à Argentina e ao Chile. Por fim, o eixo 5, né, tem um potencial muito importante de revitalização do Rio Grande do Sul brasileiro, da mesma forma que talvez dê uma pulsão de vida para parte do interior uruguaio, que passa por um problema demográfico parecido com o Pampa Gaúcho. Por fim, atravessa a Argentina na direção de Córdoba, São Juan, Mendoza, chegando a Santiago, e a San Antônio e Valparaíso, né, que são os portos de Santiago. Mas o que eu queria falar, na verdade, é o seguinte: a gente tem aqui 5 eixos que se diferenciam entre si com engajamentos singulares. Da mesma forma que o eixo 1 tem questões de fronteira que são singulares, são únicas mesmo. Com relação com a União Europeia, por exemplo, na Guiana Francesa, ou na disputa de território entre Venezuela e Guiana, o eixo 2 ele nos integra à comunidade andina, não é? Que é o outro grande bloco econômico da América do Sul. Que é uma integração que os dois blocos eles ainda não fizeram entre si. Embora existam tratativas, de fato eles não funcionam dessa forma, ainda que tenhamos Colômbia e Peru como estados observadores do Mercosul, né? Mas, se a gente está falando de comunidades aqui até o momento, Brasil e Peru têm uma condição, para mim, eu acho central nesse relacionamento todo. A par da Colômbia, que possui só um eixo da Rota 2, Brasil e Peru eles congregam entre si um potencial de dinamismo econômico que pode ser resolvido da forma bilateral para favorecer ambos os estados. Tanto a Rota 2 como a 3, eles atravessam os dois países e que nessa integração eles fornecem um potencial de acelerar todo o processo latino-americano, nesse caso sul-americano, ligando o núcleo do continente ao seu litoral, ao litoral pacífico aqui. E que isso pode ser visto desde uma ótica bilateral, pode ser resolvido também com um acordo de facilitação de comércio, ou eventualmente até de livre comércio entre os dois estados, que possibilitaria um ganho de tempo nas exportações brasileiras de talvez 2 semanas.
Isso muda completamente a geografia brasileira, em consequência. Porque o Pacífico passa a se comportar como um espaço acessível para boa parte do Brasil, o que transforma a nossa geografia interna como um todo. Isso somente é um dos aspectos dessa transformação que se propõe a nível federal. Os demais, a gente lida aqui com o Mercosul, não é? Com, no caso, no eixo 4 com Paraguai e Argentina, no eixo 5 com Uruguai e Argentina, terminando no Chile, que vai depender de um acordo de entendimento entre essa coletividade de estados e que nem sempre acontece por questões políticas locais. Né? Que, obviamente, vai ter que ver com as condições estratégicas da importância da Argentina, ou mesmo do Paraguai, mas que o alinhamento não é necessariamente direto, ou que ele pode ser sustentado a depender de uma mudança de governo ou de uma continuidade de governo, ou de afinidades políticas regionais. E isso eu coloco porque isso é só um dos quatro eixos que o Brasil colocou para no nosso pronunciamento, né? Nosso entendimento com os chineses. A gente tem mais o quê, né? Há uma necessidade de assinalar esse multilateralismo que vai ser dependente de relações bilaterais aqui e acolá da parte dos chineses. Mas da nossa parte, a necessidade de colocar nossos projetos, né, o novo programa de aceleração do crescimento, Nova Indústria Brasil, o plano de transformação ecológica e esse quarto que a gente atua aqui, né, que são as rotas de integração sul-americanas, eles são planos que, embora tenham uma certa missão, eles vão alcançar o médio e o longo prazo. Planos para 5, 10 anos, talvez 15 anos. E nesse processo, são os anos de maior importância. E aqui eu já vou caminhando meus finalmente dessa minha exposição inicial. São os anos de maior insegurança e de importância geopolítica dos últimos 70 anos. Óbvio, excetuados talvez pelo que aconteceu aos soviéticos entre 89 e 91, a gente está diante do começo da erosão de uma velha ordem. A gente já tratou disso aqui algumas vezes. Porque essa velha ordem, ela vai dando lugar a algo que todos os atores querem remodelar. Né? Os americanos querem remodelar essa nova ordem também. Abriu-se mão de uma unipolaridade em favor daquilo que se quer construir como uma tripolaridade, né? Multipolaridade de três. Entre russos, americanos e chineses quer se construir alguma coisa para esse tempo histórico. E a China tem negado isso. De outro lado, também, nessa disputa entre três estados, se quer talvez isolar espaços com áreas de interesse vital, para que a partir disso se possa construir uma ordem global, né? Pelo menos uma disputa mais acirrada. E está claro que os Estados Unidos eles isolaram um certo continente, não é, como uma área de interesse vital. O continente americano é um continente escolhido para se ver esses interesses. E há de se criar uma disputa a respeito dessa narrativa, à medida em que todos somos americanos. Todos somos latino-americanos também. Como construir isso? Como é que a gente vai, então, construir uma narrativa que devolve um poder político que seja compartilhado entre o Brasil e outros estados de interesse estratégico aqui da região, como México e Colômbia? Como fazer isso sem uma integração sul-americana? Como fazer isso também sem o ingresso desses recursos, os quais a gente não tinha acesso até o momento, como da capacidade de construir um porto como Xangai? E, por fim, a negação dessa divisão do globo, ela vai acontecendo aqui e acolá, né? Porque para que a gente construa uma agenda conjunta, a gente tem que construir uma multipolaridade que os países do planeta buscam, requerem. Né? Essa multipolaridade ela não se constrói sem hierarquias. Não se constrói sem hierarquia nenhuma. Isso seria negar a própria existência de poder no cenário internacional. A multipolaridade que o Brasil deve buscar construir é uma multipolaridade onde ele se insere nessa ordem global numa posição do seu tamanho. Uma posição que agora aparenta que vai contar com a China
como um dos parceiros que vai defender o Brasil uma cadeia de permanente no Conselho de Segurança da ONU. Pelo menos uma agenda conjunta que pode levar a isso. Uma agenda de cooperação também que pode favorecer, desde a entrada do Brasil no programa espacial global, a nível global, uma nova entrada, né? Como também talvez restaurar parte da indústria nacional naval, criando demanda interna, a partir de uma industrialização. Mas que talvez, e aqui está o centro do médio prazo disso tudo, deixe fincadas as estruturas necessárias para que a gente possa ter uma agenda nacional que não se destrói caso o governo mude de direção. Ou seja, cria-se os fundamentos para uma agenda de Estado. E isso é algo a se ver com certo cuidado, bastante cuidado, mas também sabendo que porto, ou ferrovia, ou rodovia, uma vez feito, é para usar. Acaba sendo usado de um jeito ou de outro. E esses ossos do Leviatã, eles ficam aí, né? Eles ficam aí. Isso dito, o engajamento ele tem que ser um passo de cada vez, nessa nova etapa. São 10 anos, próximos 10 anos vão ser anos de perigo estratégico, são anos de reconhecida potencial de violência, mas que são anos que exigem uma preparação também. E eu acho que para isso exige se reconhecer o problema. O engajamento excessivamente direto com os chineses coloca de fato um alvo no peito do Brasil. Sabedores disso, não se tem que correr demais. Passo por vez, sabendo que o nível de cooperação ele já alcançou o de comunidade de futuro compartilhado Brasil-China. Não é? Já está. Bom, quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, que tem me escutado até agora. E eu queria devolver a palavra para o Ganado, que tão humildemente me convidou. Eu agradeço demais a possibilidade de estar aqui discutindo com vocês. Muito obrigado, Samuel. Eu acho que você levantou assim uma análise extremamente ampla que coloca várias coisas em jogo, várias, né? Eu queria abrir a discussão um pouco com o grupo presente e já, enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio queria já abordar algumas poucas questões, né, derivadas em parte das falas que você fez. É, o, o Elias Jabbour, ontem ou anteontem, num artigo, é, levanta uma questão que eu acho que é especulativa, mas que tem algumas bases interessantes e que estão relacionadas a essa viagem do presidente Lula, não só à China, mas também à Rússia, né, nas comemorações da vitória sobre o nazismo, é de que, diante do avanço da postura do governo americano, do governo Trump, estaria havendo uma certa guinada, uma certa mudança de rota na atitude diplomática brasileira, na postura diplomática brasileira. E o Elias avança fazendo uma crítica ao Itamaraty e tal, que eu não queria entrar no mérito, porque eu não sei qual é a base dessa crítica, mas de que, né, historicamente, o Brasil vem tentando, debaixo da premissa da política externa ativa e altiva, né, o não alinhamento ativo e altivo, buscar uma política de não alinhamento, preservando espaços de conexão com todos os atores, os grandes atores mundiais, né, de várias ordens. Mas que, diante da postura americana, isso estaria levando a alguma inflexão na política externa brasileira. Eu não sei o quanto isso
está na cabeça dele, o quanto isso tem, né, depois, inclusive, o Tadeu talvez tenha mais propriedade para falar disso, acompanhe mais de perto, né? Eu não sei o quanto isso tem alguma lógica, né, de que estaria havendo um reposicionamento na política externa brasileira. Mas eu acho, né, que várias das questões que você levanta, Samuel, mostram que nós temos várias coisas em jogo. Ou seja, a relação de várias ordens, a relação entre Brasil e China é, tem uma premissa ou uma condicionante importantíssima, que é a condicionante da integração sul-americana, né? O Vicente tem levantado nos nossos programas aqui sempre, né, a questão de que a América do Sul tem para o Brasil uma importância diferenciada e maior do que a América Latina como um todo, né? Dado o papel da América Central, né? Dada a relação americana com a América Central, né? A América do Sul tem estrategicamente para o Brasil uma importância superior à importância que tem a América Latina como um todo, sem negar que a América Latina como um todo tem importância, né, para o posicionamento internacional brasileiro. Mas a integração sul-americana, ela passa por, né, ela dialoga com um monte de questões, né, que estão relacionadas não só à economia, mas estão relacionadas à defesa, estão relacionadas, já tiveram historicamente, né, posturas, posturas que aos poucos foram sendo esgarçadas, né? E às vezes até por política, por política americana particularmente, né? Na medida em que desde o auge do processo de integração sul-americana, com a importância que ganhou a Unasul, etc., você vem vivenciando movimentos importantíssimos de balcanização, né, da América do Sul, no sentido de isolar os países e daí o jogo e o intervencionismo nesse processo. Mas é óbvio que uma coisa é cada país falar por si, a outra coisa é se existirem instrumentos de governança comum num processo de integração sul-americana, né? A voz internacional muda e muda completamente. Inclusive, a voz internacional, né, do Brasil alinhado no processo de integração, a voz em relação a grandes atores como a própria China, como os Estados Unidos, ou seja, o jogo é outro. Se você tiver instrumentos de integração mais robustos, mais consistentes. Não é à toa que o tema da integração não é um tema que explicitamente seja do agrado de qualquer desses grandes atores, né? A China nunca teve postura voltada à balcanização da América do Sul ou da América Latina como um todo, nunca teve, ou pelo menos não explicitamente, como tem os Estados Unidos, né? Mas a postura da China tem sido sempre a da busca de integrações bilaterais, certo? Um pouco o Tadeu vinha explicitando a história da postura radial, né, postura neocolonial. Eu acho que não é bem assim, mas, de qualquer maneira, não é uma postura de diálogo com algo integrado, certo? A China tem buscado sempre relações bilaterais e avanços em relações bilaterais, mesmo, né, com esta lógica da integração obrigatória sul-americana como integração de infraestrutura para o escoamento pelo Pacífico de produtos em sua direção. Né, a China tem se explicitado interesses no financiamento de obras de infraestrutura, principalmente de infraestrutura logística, que permitam o barateamento de seu frete via escoamento pelo Pacífico, né? Então, eu acho que o tema da integração sul-americana
e a história das cinco rotas acaba dialogando com isso de alguma maneira. Eu acho que o tema da integração sul-americana, sob a ótica brasileira, deveria ganhar muito mais centralidade do que ela tem tido hoje, né? E acho que isso mudaria a postura ou fortaleceria uma postura brasileira de inserção internacional mais ativa, mais altiva, né? E mais de não alinhamento, inclusive, né? Eu estou levantando isso porque eu gostaria de alguns comentários sobre isso. Inclusive, eu gostaria né, se for possível, que o Tadeu também abordasse um pouco esse tema da diplomacia brasileira, do jogo da diplomacia brasileira, se existem ou não existem mudanças, né, na diplomacia brasileira, tendo em vista esse novo quadro que está desenhado internacionalmente, né? É, a outra questão que eu queria rapidamente alinhavar são sinais contraditórios que começam a ocorrer, certo? Por exemplo, entre os acordos que, que foram sinalizados nessa viagem à China, né, um dos elementos diz respeito à integração digital do norte brasileiro via satélites de baixa altitude, né? Que hoje o domínio é da Starlink, né? Isso foi abordado pelo Sérgio Amadeu na conversa passada, né? É, e aí, agora na China, né, um dos acordos diz respeito ao fornecimento e ao lançamento de satélites de baixa altitude, né, para cobertura no norte e nordeste, fundamentalmente norte, fundamentalmente região amazônica, né? Mas, ao mesmo tempo em que isso ocorre, a gente tem, em sinal contrário, a ida do ministro Fernando Haddad para os Estados Unidos, numa relação fortíssima, né, com as Big Techs, né, numa outra política, que é a política de implantação ou de nacionalização ou de territorialização, né, das Big Techs aqui na implantação de data centers, né? Então, são sinais que mostram que nem tudo está debaixo de uma mesma política. Então, essa é uma questão, uma questão que eu acho que tá também colocado, ou seja, você tem contradições na política, na política externa e na relação dessa política externa, inclusive com planos de desenvolvimento, com planos de país, né? Porque a política de data center está no bojo de uma discussão que dialoga com o Nova Indústria Brasil, com o Plano Nova Indústria Brasil, ou seja, é complexo, né? E por último, que eu queria levantar também para ouvir um pouco você, né, tanto o Samuel quanto outras pessoas que estão aqui presentes, que é o tema da, é, é, do deslocamento do centro dinâmico da economia mundial para o Oriente, não só China, certo? Hoje, hoje o grande desenvolvimento mundial em termos econômicos, em termos geoeconômicos, se coloca no Oriente, né, em países que vêm tendo um patamar de desenvolvimento diferenciado importantíssimo, né? É o caso ali do Sudeste Asiático, Indonésia, Coreia, Vietnã, né? A Índia, né? Então, a gente tem um deslocamento importante e esse deslocamento dialoga com os países, né, em várias medidas, com os países que estão no BRICS ou com os países que reivindicam vir para o BRICS, né? Então, isso coloca aí uma outra coisa que é a presidência brasileira do BRICS, né? Que que não sinaliza com clareza esse tema da relação da relação Sul-Sul, né? E do jogo
do jogo mais abrangente de desenvolvimento numa política sul-sul, né? Então eu levantei esse volume de coisas um pouco para ouvir vocês sobre essas mudanças de postura, eventuais mudanças de postura que estariam ocorrendo. Já tem inscrito o Roberto Trevas. Roberto, com você, por favor. Ô, Samuel, primeiro queria parabenizar pela sua excelente exposição, realmente muito objetiva, né? Muito prática, né? Com foco. Veja só, voltando na abordagem que você fez sobre a Rota da Seda, evidentemente que é um instrumento de política, tá certo, da China, tá certo, onde mais de 130, 140 países, você teria uma alternativa de você financiar obras, né, serviços e também empréstimos, né? Veja só, como você bem falou, o nosso saldo da balança comercial basicamente é commodity, tá certo? Você não tem nenhum, com exceção de aviões, que isso é reduzido, mas praticamente nenhum bem que seja exportado que tenha valor agregado substancial. Veja só, essa nova política industrial do Brasil, tá certo, que o Alckmin está desenvolvendo, evidentemente que ela precisa de quê? De recursos para poder implementá-la. Essas 5 rotas que você mencionou, a parte ferrovia saindo aqui do Brasil, precisa de financiamento. Eu não vou, evidentemente, tecer comentários sobre a não adesão até então do Brasil na Rota da Seda. Mas isso, ou seja, não impede que a China tenha uma série de investimentos aqui no Brasil, tá certo? No setor da energia elétrica, automóveis em Camaçari, dentre outros, né? Então, veja só, eu estou fazendo isso porque eu trabalhei no BNDES. Antes de trabalhar na Chess, eu trabalhei 4 anos no BNDES. E o BNDES, a indústria nacional brasileira, tá certo? Claro, foi o grande banco de desenvolvimento. Não só a indústria, como também o setor, por exemplo, o setor de supermercado, pão de açúcar, aqui no Nordeste, a Rede Bom Preço, eu me lembro que eu analisei projetos para... Porque o empresário, regra geral, ele faz seu investimento com dinheiro de terceiro, certo? Então, vive cota em Minas, eu também participei da análise daquele país. Então, eu perguntaria, por que não? Por que não? Tá certo? O Brasil manteria entendimentos mais profundos com o governo chinês, no sentido de viabilizar empréstimos internacionais para poder alavancar diversos setores, inclusive previsto a nova política industrial. Só para exemplificar, veja só, a dívida externa brasileira em 2024, tá certo? Está em torno de 349 bilhões de reais, mais ou menos 50 bilhões de dólares. Tá certo? Lula pagou aquela parte do FMI muito tempo, mas tinha as outras. E, praticamente, com relação ao PIB do Brasil, de 2 trilhões, representa 2,5%. Entendeu? Nada, praticamente. Outra coisa, a dívida pública federal, veja só, em 2024, é de 7,3 trilhões de reais. 7,3. Então, a nossa dívida externa representa só 5% da dívida total. 5%. Ou seja, o Brasil está sendo sangrado para poder pagar a dívida interna junto a esses bancos, esses grandes investidores que ficam sugando recursos do Tesouro Nacional. Então, eu acho, para financiar, veja só, não só essa nova política industrial, que tem que ser produtos inovadores, porque o que é que você vai expor? Você vai vender para a China celular? Claro que não, né? Vai vender televisão? Não. Então, são outros produtos que você tem, é evidente. E, para isso, as empresas precisam de financiamento. Tem-se o risco, como ocorreu no passado. Eu trabalhei no estatal, tá certo? Nós captamos recursos, fizemos todo investimento, depois foi privatizado, tá certo? Né? No setor elétrico, né? Então, veja só, eu acho, e Wilson, eu gostaria de ver a sua opinião, por que não o governo Lula
incentivar, ou seja, fazer tratativas junto aos grandes bancos chineses, que têm um ativo impressionante, evidentemente, além do próprio banco do NDB, da presidente Dilma, que financiou o BNDES, tá certo? Então, em outras palavras, tem que ter uma alternativa financeira para viabilizar esse aumento, tá certo, da política industrial brasileira que está se pensando. E com um detalhe, a gente vai sair, e há muito tempo que saímos, da armadilha desses bancos predadores, como Banco Mundial, Banco Interamericano, Fundo Saudita, Fundo Monetário, e vamos, não estou dizendo que a gente vai sair do outro, não. Porque, além do mais, se eu pego um empréstimo internacional, mesmo com a valorização cambial, eu tenho condições financeiras mais interessantes do que o próprio recurso nacional. Eu tenho prazo maior, posso seguir prazo de 30 anos, dentre outras. Né? Então, eu queria ver que você comentasse sobre quem iria financiar, tá certo? Essa nova política industrial brasileira. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Se não tem ninguém inscrito, como você mencionou que queria uma visão minha, eu acho que eu vou um pouco frustrar todos vocês, que eu não tenho nenhuma visão muito precisa, mas ainda assim, eu creio que eu não li esse texto do Jabur ao qual você se referiu, Antônio, então eu eu vou fazer umas observações em cima das suas observações. Mas eu acho que o que me pareceu é que esse texto do Jabor, ele levanta uma questão importante, né? Ele levanta a questão importante que, na verdade, permeou tanto a apresentação do Samuel quanto as suas. Você fez estabeleceu um leque, né, que é absolutamente amplo, né, de temas e questões. Mas eu acho que a coisa, basicamente, eu acho que existe, digamos, né, uma aproximação entre o Brasil e a China, que é muito mais do que uma aproximação. Hoje existe uma trama, né, de interesses. Agora, o que me parece que a gente tem que levar em conta também é qual qual é o peso real da América Latina e especialmente da América do Sul para a China. Quer dizer, a China, ela tem, né, ela é essa potência que é, ela é a segunda maior potência, a segunda potência mais forte, né, no momento, né, atual e provavelmente, se deixar de ser a segunda, ela não, provavelmente não será a terceira, será a primeira. Mas ela tem uma localização geográfica onde ela tem um jogo muito pesado no seu entorno regional. Normalmente pesado, muito mais pesado quando a gente pensa que a China é considerada o adversário, o competidor ou inimigo. A classificação, né, varia no tempo e varia na conjuntura, mas a China sabe que agora, com o Trump, realmente está sendo montada uma grande operação que foi anunciada pelo Obama, né, acho que em 2011, que era a virada dos Estados Unidos, deixar a Europa em segundo plano para se concentrar na contenção da China. E para fazer isso bem feito, o Trump está querendo acabar com a guerra na Ucrânia. O Trump, a gente não vamos entrar, né, todos nós sabemos a forma como ele está tratando a União Europeia e a forma como ele está tratando a OTAN. Quando eu digo Trump, é o governo Trump, né, com todas as suas ramificações, né? Então, eu acho que tem algo que nós, como somos sul-americanos, somos latino-americanos, mas somos, eu acho que isso aí é uma coisa importante, o que o Antônio disse. Nós somos latino-americanos, mas nós somos sul-americanos. Então, a gente tem que ter uma noção clara de qual é a prioridade chinesa em relação a nós. Então, a prioridade chinesa, me parece, eu arrisco isso, ela tem a prioridade. Nós somos prioritários. A América Latina é prioritária, mas a América do Sul é muito mais prioritária para a China. Tá? Por quê?
Porque é simples, o México é absolutamente integrado economicamente com os Estados Unidos e com o Canadá, e a América Central e o Caribe são pequenas economias. Elas têm uma importância, ela tem uma importância multilateral, mas elas são pequenas economias. E são pequenas economias muito balcanizadas, né? O que aconteceu na história da América Central é o que os americanos gostariam que acontecesse na nossa história sul-americana. Mas então, isso é uma coisa importante. A gente não pode pensar que a China nos concede toda essa prioridade que nós imaginamos. Primeira coisa. A segunda coisa é essa história que tem que ser esclarecida. Eu não consigo esclarecer, não tenho conhecimento para isso. Mas o esquema que a China, com o qual a China constrói a, a iniciativa dela da nova Rota da Seda, do Cinturão em Rota, é um esquema radial. E um esquema radial, em termos clássicos, é um esquema que beneficia desproporcionalmente quem é o centro da roda, né? Isso aí em termos clássicos. Como a balança de poder funciona em termos clássicos europeus, da maneira X, Y, Z, tarará, tá, tá. Mas então, se o esquema chinês é radial, é preciso ter muito claro o que o faz diferente do esquema radial clássico, que eu estou chamando de clássico, e não só diferente, oposto. Se isso for só diferente, ou seja, uma diferença de grau, é uma situação. Se isso for oposto, isso tem que ficar muito bem explicitado. Eu levanto, eu só tenho dúvidas também, mas eu não tenho certeza. Agora, a coisa que o Jabur, aparentemente, né, tá nesse artigo, ele faz uma crítica, digamos, ao Itamaraty, eu acho muito interessante. Quando você. Eu quero dizer a vocês que eu sou um funcionário do Itamaraty aposentado, mas eu não tenho reações pavlovianas quando alguém critica o Itamaraty. Tá? Eu não tenho esse tipo de coisa. Agora, é muito interessante. Me lembra, às vezes, a história do Império Czarista. O czar era sempre muito bom. O que estragava o czar era o primeiro-ministro dele, era o confessor religioso dele, o diabo que seja. Então, é sempre uma. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em conta. É mais fácil criticar Itamaraty do que criticar a chefia do executivo. É mais fácil criticar o Itamaraty do que criticar os grandes interesses empresariais brasileiros e transnacionais que se articulam no Brasil e que tem um peso que eu reputo que, no longo prazo, é muito mais importante do que o Itamaraty. Que o peso do Itamaraty, em geral, varia dependendo de quem é o chanceler, dependendo de quem é o assessor de política externa do presidente de turno, etc. Então, isso aí também a gente tem que colocar na, nessa equação que é uma equação só de dúvidas, ela soma dúvidas, na verdade, ela não chega nem a equação, é apenas dúvidas. E eu acho que não vejo, né, não posso dizer com certeza, porque eu estou fora do Itamaraty há mais de 10 anos. Então, mas eu não vejo que nós estejamos, a política externa brasileira, o Itamaraty, o Executivo, o Lula, e as figuras, os seus assessores principais, que fazem a política externa também, não só o Celso Amorim, mas eu não vejo que nós estejamos, digamos, deixando a nossa posição, de não alinhamento, de nunca estar alinhado com uma das potências, para nos aproximarmos de alguma forma, ou ficarmos menos distantes, se a gente quiser falar de outra forma, dos Estados Unidos. Eu posso estar equivocado, mas eu não vejo, empiricamente não vejo isso dito. Isso aí teria que ser dito. E quem dissesse teria que ter credibilidade para dizer uma coisa dessas. Então, eu acho que eu coloco, digamos assim, eu respeito muito o conhecimento da China, do Jabor. Eu não tenho esse conhecimento, eu respeito o conhecimento dele. Mas respeitar o conhecimento de alguém não quer dizer respeitar as interpretações que alguém que conhece faz, né? O debate que está ocorrendo entre o Jabor e o Arcari é um típico disso. Os dois conhecem muito e os dois pensam radicalmente diferentes. O debate dentro da esquerda, da esquerda, nem falo do centro, da direita, da extrema-direita, que tem os seus debates específicos,
Mas o debate dentro da esquerda também é muito complicado. Então, eu tenho muito esse cuidado, não me deixar levar muito pelo ânimo do debate. Agora, eu acho que essa coisa de. O Samuel explicitou com muita clareza o que é que deveria ser feito. E ele falou, inclusive, em relação à China, ele falou um momento, o Samuel se falou, o mercado socialista chinês. Eu tenho sempre grande dificuldade com essas categorias, o mercado socialista chinês. O que será esse mercado socialista chinês, né? Mas certamente é diferente e oposto, se é socialista, do que seria o quê? O mercado capitalista em geral, né? Então, eu não consigo me situar muito em relação à China, porque uma coisa para mim é clara: a China é um capitalismo de Estado. Eu posso estar discordando, ao dizer isso, está sendo um herético perante uma fração enorme da esquerda brasileira. Mas, para mim, é um capitalismo de Estado, e é um capitalismo de Estado que tem um extraordinário êxito, porque é um capitalismo de Estado único, que tem uma interação absolutamente fantástica com sua respectiva, com as suas Forças Armadas. Então, a minha visão é muito fria e sociológica. É isso que é a China. Por isso a China conseguiu fazer essa coisa que nunca houve antes na história do capitalismo, na história do modo de produção capitalista, desde que ele começou a surgir lá no Mediterrâneo, né? Veneza, Gênova. Aí vocês pegam a história de longa duração, que está tudo ali, bonitinho, arrumado, tá? Então, acho que a China é isso. Agora, se a China é isso, a gente tem que sempre vê-la a partir disso, e não vê-la a partir de idealizações ideológicas. Então, eu vejo assim, sei que posso estar totalmente equivocado, não sou um especialista em China, mas tudo que eu leio me parece confirmar essa minha impressão. Então, para fechar só, eu digo, eu acho que a gente tende a a considerar nós próprios uma prioridade que a China talvez não nos conceda. Não é que ela não gostasse, ela gostaria de conceder muito mais prioridade, mas ela tem um problema real com os Estados Unidos, né, em termos da contenção das ilhas, Japão, Coreia do Sul, a primeira corrente de ilhas, a segunda, as defesas. E ela sabe que agora ela é a bola da vez. E que para ela ser a bola da vez, Trump está querendo fazer uma jogada que, a meu ver, é impossível de repetir em 2025, 2026, o que Nixon fez nos anos 70. Não vai conseguir, a situação é outra, ele não vai conseguir, não vejo como. Mas isso aí mostra também outra coisa. Para os Estados Unidos, a prioridade dos Estados Unidos deixou de ser a Europa, passou a ser o entorno, a China e o seu entorno, né? O entorno de 360 graus, é o círculo que cerca a China. É só você olhar o mapa e você vê. Mas tem a outra coisa, que a gente também talvez não dê o devido peso. Os Estados Unidos, desde que começou, desde 1820, lá, 22, do, vamos dizer, a doutrina Monroe, ela teve vários avatares, mas ela continua vigente e ela hoje é mais vigente ainda, porque na medida em que os Estados Unidos sabem que eles estão num declínio relativo, na medida em que eles estão ameaçados, eles já são a segunda economia em poder, se a gente calcula, né, por poder de compra. E eles, em mais 10 anos, eles serão a segunda economia por qualquer método de quantificação. E eles sabem que eles estão numa crise interna brutal, uma crise interna como eles não tinham, que eles não, talvez não tenham tido desde a Guerra Civil. Então, eles têm uma crise interna que eles não sabem como resolver, eles têm uma erosão em termos de projeção de política e poder nacional, em termos internacionais, que eles sabem qual é o seu adversário, mas eles não sabem como lidar com esse adversário. Então, acho que nós, nisso tudo, América Latina, os Estados Unidos só se preocupam realmente
fora a retórica, com a América do Sul. Eles têm a América Central e o Caribe na mão. Sempre tiveram. Eles têm o México, coisa que eles não tinham normalmente, mas que, graças à decisão mexicana de construir com ele, depois o Canadá, primeiro o NAFTA, né? E depois o outro no segundo nome, né? O Canadá, o México é umbilicalmente ligado aos Estados Unidos e ao Canadá. Ele pode fazer mil coisas, mas ele não pode romper essa malha de acordos e de interesses de todo tipo que faz com que o México tenha uma vocalidade muito forte, mas que ele tenha limites na implementação da vocalidade. E nós, eu acho que nós somos mais moderados nisso. A gente tenta jogar o nosso jogo dentro das limitações que são nossas, limitações que nós gostaríamos que não existissem, mas que existem. E a limitação básica é o seguinte: eu sou muito voltado, analistas de política internacional, eu não sou um analista de política internacional, eu sou um leitor de política internacional. Mas os analistas profissionais do internacional, eles tentam, em geral, anular a dimensão interna, porque é mais fácil você trabalhar com as várias escolas, em geral, de política internacional, com a dimensão externa dos estados e tal, as grandes companhias internacionais, os avanços tecnológicos e tal. Mas há um silêncio quase que absoluto sobre a situação interna. Eu acho que a situação interna é que mostra os limites do internacional. Por isso eu acho que os Estados Unidos estão numa situação interna de crise brutal, e isso aí digamos, criando problemas que eles nunca imaginaram que tivessem. E nós temos um tipo de problema similar. Quando a gente faz esses planejamentos todos, e eu acho que a fala do Samuel mostra, né, com grande clareza e amplitude, a gente diz o seguinte: isso, Samuel falou isso quase no finalzinho, isso depende, ele falou, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que seja. Né? Quando a gente pensa 10 anos, põe 20, que ainda não resolveu o caso. Que tudo que nós queremos fazer depende de as, este governo vencer o partido principal, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, se ele for candidato, vencer a próxima eleição. E que o sucessor tenha que vencer a próxima eleição. Aí, nisso, é o que nós temos a diferença nossa com a China, como os Estados Unidos têm a diferença deles com a China, como a Europa tem a diferença deles com a China, é que nós não temos uma linha geral que seja naturalmente, entre aspas, consistente no tempo. Então, a gente está sempre dependendo da próxima eleição presidencial, da próxima eleição em termos do Congresso, da renovação do Congresso, da próxima eleição em termos da renovação ou não dos governantes dos estados e dos grandes municípios. Fechando isso tudo, né, eu me inspirei no Antônio, fazendo uma coisa muito ampla. Mas eu acho que nós temos esse ponto fraco que não é solucionável, porque é do nosso tipo de regime político. Então, não adianta a gente querer, com o nosso regime político, né? Eu não tô, eu tenho sempre cuidado. Não estou aqui defendendo o regime político chinês. Não tenho nenhuma simpatia maior. Mas eu sei que o nosso regime político nos deixa numa situação muito complicada, porque nós, eu diria, a esquerda, né, de lato sensu, nós temos uma visão que às vezes é muito idealista, às vezes é muito propositiva, às vezes eu diria que chega no limite do utópico. A gente quer mudar tudo de várias maneiras, mas mudar, e a gente acha que com as boas ideias nossas a gente vai conseguir mudar. Quando todos os dias, nós somos. Basta ligar a televisão, eu diria a televisão corporativa. Basta ler os jornais da grande corporação e você sabe qual é o país. Não é esse, o que explica as nossas ambiguidades, as nossas fragilidades e que nós, quando elaboramos estratégias de política externa, etc., etc., possamos sempre ser criticados porque somos demasiado próximos de X, de Y, de Z. Porque, na verdade, o fato de ser demasiado próximo de X, de Y, Z não é o problema. O
problema são as forças internas que nos impedem de ser mais próximos de X, de Y e Z. Quando X, Y e Z têm alguma afinidade eletiva conosco. Fecho com isso. Muito obrigado, Tadeu. Eu devolvo então agora para a gente caminhar para os finalmente para o Samuel. Samuel, com você, por favor. Olha, eu queria agradecer a todos as suas perguntas, indagações, colocações também, porque isso deixou esse debate mais rico, não é? E vão também em algumas áreas que a gente talvez não tenha abordado completamente, até pela riqueza da temática. Eu queria até romper um pouco o protocolo e começar pelo Roberto, a opinião do meio, né, o posicionamento intermediário. Porque a do Roberto ela é mais direto ao ponto, na medida em que eu tenho a mesma posição do Roberto. A pergunta que o Roberto tentou trazer aqui. Nós, de fato, temos uma janela de oportunidade muito interessante agora, uma janela central, né, fulcral, que é o seguinte: a nossa moeda é uma moeda consideravelmente forte, desvalorizada, e que está numa situação de juros em que permite uma entrada de recursos de fora do Brasil para dentro, que mantém a nossa valorização da moeda em um patamar interessante, e que com a organização das contas públicas nacionais que o governo conseguiu fazer até o momento, a gente se coloca na posição de conseguir crédito externo de forma fácil. Com os chineses agora como competidores desse crédito externo, a gente pode fazer algo que a África fez muito bem, e que não tendo os fatores econômicos que a África tem, que é de fato conseguir crédito externo chinês, parte não somente do novo Banco de Desenvolvimento, né, que nesse caso é um banco multilateral, que o Brasil já começou a fazer, mas com crédito da ordem de R$ 1 bilhão, ligado ao BNDES, que pode ser um pouco limitado, mas que serve como ampola, como proveta, para que se possam fazer mais projetos com bancos regionais. A gente tem uma coletividade de bancos que são voltados à ajuda externa chineses, que são perdão, que são o Banco de Desenvolvimento da China, que são bancos de exportação e importação. Esses dois, centralmente, eles são bancos que tratam desse investimento externo que é feito tanto em empresas estrangeiras fora da China, como também podem ser empresas chinesas em seus processos de internacionalização. Da mesma forma, o Banco da Construção Chinês, o Banco Agrícola da China, o Banco da China e o Banco da Construção, eles são bancos que se pode, de fato, ter um viés de desenvolvimento muito ligado à agenda conjunta que foi aprovada entre o presidente Lula e o presidente Xi. Então, nessa tentativa de construção de ordem de desenvolvimento global, para o caso específico, a gente pode conseguir crédito externo. Então, um confluente de fatores que pode ser interessante. Agora, há que se proteger as instituições que pegarem esse crédito externo. Se proteger elas muito bem, porque uma vez captado isso, elas se tornam muito valorizadas e que são ativos que podem facilmente ser vendidos posteriormente. A gente começa a lidar, na verdade, com um perigo que tanto o Granado como o Tadeu trouxeram nas suas perguntas. Mas, em linhas gerais, o meu posicionamento é o mesmo do Roberto Trevas. Aqui uma oportunidade muito interessante de captação de recurso externo. Não se vislumbra um cenário onde o juros internacional vai se valorizar de forma tamanha que esse sistema iria entrar em colapso. Mas pode haver sim um cenário dos anos 80. Nunca se esqueçam de que aconteceu aquilo tudo com a alta dos juros americanos nos anos 80. Mas que no cenário atual, os americanos eles não podem subir os juros subitamente. Eles não podem porque isso acabaria com a economia interna americana em seu momento de recuperação. Atrairia muito recurso para os Estados Unidos, mas que impediria uma série de pequenas empresas de manter seu funcionamento regular no momento em que isso é necessário para a manutenção da economia americana na posição um e não na posição 2. Porque no momento que acaba esse crédito, a Disneylândia fecha. Esse Disneylândia fecha, a empresa de turismo fecha também. E a reação entra em colapso, o Mickey fica triste e vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Então,
os americanos estão no momento que eles estão presos a essa dinâmica, o que nos favorece no crédito externo. Colocado isso de lado, que eu voltar então para algumas questões mais que vão compondo de fato a ordem que o Tadeu colocou aqui para nossa apresentação, para depois voltar para encerrar com o ganado, né? Eu concordo quase tudo com o que o Tadeu trouxe para a gente aqui tratar desse tema, seja da posição da América Central e do México em relação aos Estados Unidos, em relação à China, seja em relação à América do Sul. Eu queria assinalar, na verdade, que mesmo nesse bloco de países geograficamente próximos demais dos Estados Unidos, né, até nisso se pode encontrar fricções, e até nisso tem encontrado possibilidades de engajamento progressivo. A importância da economia mexicana para a economia da China não é só a economia nacional mexicana, mas também o acesso que o mesmo México tem à economia dos Estados Unidos, o que implica utilizar essa mesma facilitação de comércio que o México tem com os Estados Unidos, que não é de fato livre comércio, né, mas há uma facilidade, em utilizar isso contra o próprio Estados Unidos, contra os próprios americanos. Implica uma estratégia geoeconômica de ampliar a vantagem comercial chinesa em relação aos Estados Unidos, que vem pela mão de um Estado intermediário que fornece para esse mercado americano os mesmos produtos que se buscava evitar com as tarifas. Não é? Ricocheteia na economia mexicana e volta para os Estados Unidos. Inclusive com alguns ganhos produtivos que vão acabar sendo bem interessantes para o México e que merecem atenção, não é? Por exemplo, a ferrovia transoceânica, que o México vai inaugurar no futuro próximo. Ou mesmo algumas zonas de processamento de exportações. Porque o investimento que acaba chegando na economia mexicana, ele acaba sendo refletido também pela sua integração com os Estados Unidos. Então acaba transformando e criando essa armadilha econômica complexa a partir de uma situação econômica que é originalmente desfavorável ao México, mas que devolve uma integração com regiões dos Estados Unidos, sobretudo com Texas e Califórnia, que são polos, inclusive políticos, da economia americana desde o ponto de vista interno. E que vão, acho que progressivamente, agora com a queda do Nordeste dos Estados Unidos, eles vão digladiar-se para saber que será o futuro da economia próxima dos Estados Unidos, né? Se Flórida e Texas, ou se Califórnia e agregado, né? Na Porto Oeste. Isso vai eventualmente refletir na eleição presidencial e nas consequências reacionais que isso tudo tem, mas também nos fatores econômicos mais odiernos dos Estados Unidos da América. Nós, da América do Sul, não. A gente tem uma facilidade maior porque está um pouco mais longe. Acho que isso permite a estratégia brasileira de séculos até. A Colômbia está indo em outra direção. A Colômbia optou por um engajamento mais direto, até porque a presença militar norte-americana na Colômbia é muito mais direta também, né? O legado dos anos 90 na Colômbia está aí. Então, como resolver isso, né? Eu acho que o Brasil de fato, nossos intérpretes políticos internos, nossos fazedores de políticas públicas, nossos governantes, etc. A gente tem que se dar conta de algo que o Tadeu falou aqui com muita sinceridade, né? Que é o famoso, eles não pensam tanto assim em você. O Brasil é um parceiro preferencial. O Brasil é um parceiro sincero, um parceiro importante. Somos mais da metade da economia da América do Sul sozinhos. Mas nós não somos o único país da América do Sul nem o único país do mundo. Existem questões mais emergentes para a China que são muito mais diretas, que envolvem o planejamento estratégico do entorno chinês, que são essenciais. Daí, por exemplo, a importância da posição do presidente Xi junto ao presidente Putin na comemoração do 9 de maio. Xi Jinping foi o primeiro líder na história da Rússia, ou na história soviética, inclusive, que discursou no desfile de 9 de maio, desfile da Vitória. Primeira vez na história. As simbologias vão sendo construídas ao longo do tempo. Isso daí eu acho que, né, que é essencial para entender relações China-Rússia.
seja naquelas imagens de outros eventos, assim, que são até cômicas, do Xi e do Putin cozinhando juntos, mas seja em momentos de importância estratégica como esses. Mas é vital que a gente entenda que o mundo mudou um pouco e que o Brasil estava presente na reunião também. E que a gente não ache que ninguém pensa também em nós. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Em que posição o Brasil deve ocupar nesse interregno de 10 anos. Eu assino embaixo também a posição de que é a partir dessa moderação que a gente constrói uma agenda conjunta. Só que, se isso é verdade, isso é dependente necessariamente de como a gente vai colocando nesse nosso tabuleiro a posição brasileira, que é uma posição que ela é virtualmente dependente de uma continuidade de governos que se integrem entre si com alinhamento estratégico, alinhamento programático e estratégico. Inclusive, dependendo da medida, até talvez quase não programático, mas estratégico de certa forma. Eu coloco isso na medida em que a gente já tem oposição interna que se vocaliza contra o BRICS, que se vocaliza contra tudo, é a favor somente do estado da Flórida, nem de outros estados americanos o pessoal é a favor, né? E, e isso é um negócio muito sério, porque isso acontece com um país vizinho aqui, que não é uma potência nuclear global também, mas é o segundo maior país da América do Sul, que é a Argentina. E para evitar uma situação argentina, ou até uma situação pior do que a Argentina, que é uma situação de debate, de gladiação doméstica brasileira, né, onde parte do Brasil quer ver outro país, para evitar esse tipo de coisa, o Brasil tem que tomar um pouco de cuidado. Só que a construção dessa agenda conjunta, ela passa, sinceramente, pelo hoje e pelo agora. A construção da infraestrutura é algo que perpassa governos. E ela, quando é feita com orientação externa, ela costuma até ignorar algumas mudanças sutis de governo. O estado do Goiás, por exemplo, ele tem se candidatado a sediar data centers, da mesma forma que o estado de Minas Gerais. Não são governantes de esquerda, nesse caso. O Peru, ele passou por crises de sucessão presidencial em série nos últimos 10 anos. Foram os 10 anos que se montou o Xangai. Mas o direcionamento programático que se pode fazer com a integração do Brasil, integração sul-americana, como programa a gente cumpre uma das tarefas da Revolução Burguesa, do Brasil, que é a integração nacional. Então, é um país desintegrado regionalmente, não, que se comunica pouco, mas que pode ser integrado num eixo que talvez não fosse o eixo mais inteligível na primeira ordem, mas que faz sentido no longo prazo. Mas que, se não, as estruturas que se constroem agora que não passam por alguns arranjos que eu inclusive fiz questão de não falar aqui, como novas estatais, não passa por novas estatais ainda, não passa por novos empréstimos estrangeiros ainda, não passa por um alinhamento de confluência de interesses maior do que isso, se mantém no comercial e mantém essa agenda estratégica até no ponto doméstico, se mantém nisso, mas isso já é suficiente para se continuar no plano plurianual ou mesmo nos primeiros orçamentos de um governo seguinte, alguma coisa que deixa montado esse legado. É disso que eu falo, né? Se acontece alguma coisa, já pelo menos já está em marcha o plano. E o que evitaria uma dependência de sequência de governo. Mas acontecendo uma sequência de governos melhor. Muito melhor mesmo. Não só pela algumas decisões pessoais que eu tomei ultimamente, mas também no sentido de se avançar essa agenda programática. E aí a gente começa a pensar em algumas coisas que o Granado tratou aqui. Começando de trás para frente, né, Granado? Você trouxe, inclusive, a questão dos satélites e data centers, né? Satélites de baixa órbita e como eles seriam... Eles têm um potencial de integração aqui para o norte do Brasil, que eu acho sensacional, assim. Na última semana a gente teve aqui com o Sérgio Amaral, né? A gente discutiu um pouco sobre o que seria tecnologia autóctone,
que a gente poderia utilizar para a integração digital brasileira. Seria mais barata, poderia ser mais interessante. Minha posição é que essa tecnologia ainda pode ser implementada, só que ela tem que ser incentivada por financiamento endógeno. Tem que ser o BNDES e outras fontes de crédito atrás disso. Em contrapartida, os chineses estão fazendo uma coisa que eles fazem muito bem, que ao invés de criar só um competidor para Starlink, eles fazem dois. Porque só tem uma opção é coisa de capitalista que gosta de monopólio. A China Mobile está fazendo esse mesmo trabalho de colocar satélites em órbita e vai fornecer o mesmo serviço, tal qual o Starlink. Só que do outro lado, a Space Sail, que é uma empresa de Xangai, né? É uma empresa privada de Xangai, ela tem status limitada. Ela tem um acordo de cooperação com a Telebrás para a criação e fornecimento desse mesmo serviço de telecomunicações via satélites de baixa órbita. Ou seja, por um lado, a gente tem uma joint venture de capital privado, investimento mútuo. Poderia ter trazido para o público se a gente fizesse, por exemplo, da mesma forma que foi feito no meio privado com a China Mobile. Se a Telebrás ela pudesse colaborar também dessa forma. De um jeito ou de outro, o serviço acaba sendo prestado. O que eu estou falando aqui é sempre de um jeito ou de outro, às vezes, né? Esses satélites eles vão estar à disposição da população brasileira, que eles vão estar passando aqui em cima, como o Starlink sempre estaria. A questão mesmo é qual marco regulatório nos beneficia mais. Você trazer a tecnologia autóctone para dentro e, eventualmente, a gente até conversar daqui a alguns anos sobre joint ventures, como alguns intelectuais brasileiros têm muito bem colocado, ou se dá para fazer isso por agora. Como fazer por agora, né? É, o Bernardo trouxe uma pergunta que eu acho que ela é central aqui para a gente discutir, por fim, esse engajamento Brasil, o debate interno, né? O debate internacional interno que a gente faz. Eu acho, particularmente, uma questão ex facto, dizer que o governo mudou, ou que o nosso Itamaraty mudou a partir do governo dos Estados Unidos. É uma abordagem ex facto, né? Consequencial. Toda política externa, ela varia conforme condições externas que acontecem o tempo todo, mas existe um certo grau de previsibilidade. Até para pegar um exemplo soviético, o Molotov, ele só se torna ministro das Relações Exteriores ali na metade de 39. Metade de 39, se não me falta a memória. Antes, o ministro soviético, ele é um cara muito voltado ao engajamento russo ou soviético, franco-inglês. Porque se tentava construir um bloco para impedir a guerra fosse tão ameaçador aos alemães que reunia essas três forças. Só que em determinado momento se viu que os franceses e os ingleses não eram pessoas muito sérias no alinhamento e que, portanto, houve uma substituição ministerial. Molotov, Vyacheslav Molotov, se torna primeiro-ministro, perdão, se torna chanceler, né, ministro das Relações Exteriores soviético. E a partir daí se coloca na mesa uma política externa que não cria um alinhamento com os alemães, como tantas pessoas se confundem até hoje na história, mas que cria o caminho para se adiar a guerra em alguns anos, ganhando tempo para os soviéticos reagirem. Isso é uma mudança de contingência, mas que há muito tempo era previsto no planejamento estatal soviético. Da mesma forma, ninguém vai me convencer de que não se planeja, no nosso governo federal, cenários como Trump ter a vitória no passado, porque é extremamente previsível se você conhece um pouco da sociedade americana. O que não se prevê são questões do cotidiano, são cotidianos impressionantes. Assim. Às vezes o cotidiano é uma ameaça à bomba, uma ameaça de tiro, algo nesse sentido. Isso é imprevisível. Mas que o presidente Trump tinha grande chance de ganhar de volta, isso é bastante previsível. O que não implica que não se possam mandar sinais para ambos os lados. Como a Rússia faz muito bem, né? A Rússia sempre faz muito bem. Mas a questão mesmo
é saber que não havia já um planejamento para um engajamento progressivo, dado que, com a China, entre Brasil e China, dado que esse engajamento já estava telegrafado em vários atos ou várias conversas do governo com os chineses. A questão mesmo é que talvez algumas pessoas considerem a velocidade desse engajamento como insuficiente. O engajamento está devagar, o engajamento está insuficiente, o engajamento ele não está indo na forma que o trem da história deveria tomar. Porque eu, sinceramente, às vezes eu acho que sim. Às vezes eu acho que podia andar um pouco mais rápido. Às vezes eu acho que o Brasil poderia conseguir muito mais também, sobretudo na dinâmica de joint ventures, na dinâmica de investimentos, de fato, ao invés de relações somente comerciais. Só que eu gostaria de apontar para o fato de que o Brasil ele não tem um sistema de defesa nacional capaz de segurar o tranco que os russos estão segurando. As consequências desse engajamento mais sincero, elas são grandes. A mobilização também das forças de esquerda no Brasil, ela não está completa. O México ele tem suas condições próprias, que não são as nossas, né? Então, eu sou de uma linha teórico-política, né, que nesse caso eu vejo o engajamento um passo de cada vez. Eu acredito que de memória, com agregado de memória de entendimento, no ano passado, a gente alcançou, em pouquíssimo tempo, que é visivelmente consequencial, em cerca de 6 meses, uma ideia de futuro compartilhado exclusiva entre dois países, que pode, nos próximos 6 meses, alcançar uma dinâmica que vai ser visivelmente centrada no ambiental, nas condições ambientais do Brasil, no avanço tecnológico brasileiro, e que disso vai descender um engajamento progressivo para a América Latina, que nos coloca em diálogo constante com os chineses, mas que nos ajuda a restaurar instituições que estão colocadas ao lado, estão jogadas ao lado como o Unasul. Isso tudo leva tempo. Isso não é feito da noite para o dia, mas que a velocidade da consequência de um evento para o outro prova que memorandos de entendimento são, sim, uma estratégia interessante de engajamento, que não valia a pena engajamento direto com a Rota da Seda no ano passado, que nada disso exclui o engajamento futuro com a Rota da Seda, e que existe uma estratégia nacional de desenvolvimento que se orienta, sim, para o engajamento China-Brasil, mas que demora tempo, que nada se faz da noite para o dia, pessoal. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência histórica, mas entender também as contingências. Nada disso que eu falei anula o fato que temos eleição em 1 ano e meio. Nada disso. Mas o problema tem o tamanho do Brasil. Né? O problema tem o tamanho do Brasil. Eu acho que a gente está resolvendo até bem. Eu acho que estamos saindo muito bem, obrigado. A questão mesmo é enxergar o que a gente não tem falado tanto. E aqui eu encerro minha fala. A gente tem que começar a trabalhar com a fronteira da ciência no direito, no direito pátrio mesmo. A gente tem que começar a revisitar o direito administrativo nacional. A gente tem que começar a falar de zona econômica especial de novo. Temos que começar a revisitar o legado do que são as multilaterais, as multinacionais brasileiras, como vamos fazer com que elas funcionem bem, ao mesmo tempo que a gente cria estruturas públicas para competir com elas, e qual é o marco federativo que melhor se adapta a essas circunstâncias, que a gente possa ter polos regionais de crescimento, tendo uma perspectiva da nação. Como é que a gente trata o Nordeste, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, como é que a gente trata a Bahia, como é que a gente trata Minas Gerais, como é que a gente trata o estado de São Paulo, como é que a gente pensa a recuperação do Rio Grande do Sul, como é que tudo se integra em Goiás e no Distrito Federal também. Isso tudo tem que ser pensado nesses polos regionais. E eu falando disso, eu poderia estar falando sobre a China. Todas são estratégias chinesas. Desenvolvimento regionalizado, integrando províncias, crescimento de estatais enquanto incentivo do setor privado, zonas econômicas especiais em continuidade, que até hoje se criam novas cidades, novas zonas, e como é que esse marco regulativo é colocado para teste. Um e o outro diferentes, sempre com mais de uma opção. É isso que a gente talvez tenha começado a discutir para pensar numa agenda de futuro.
certo? Mas um passo cada vez. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Eu acho que a gente acabou tendo um debate extremamente abrangente de questões fortíssimas que demandam aprofundamento, né? Porque a gente não está falando só da relação Brasil-China, está falando de desenvolvimento nacional, está falando de integração sul-americana, está falando de um leque extremamente grande de questões que cada uma delas demanda sozinha mais um diálogo amplo. Eu quero agradecer muitíssimo, quero agradecer a participação de todas as pessoas aqui, particularmente também do Tadeu, e já quero deixar um convite para todas as pessoas que nos assistem para que estejam conosco na próxima segunda-feira num novo Diálogo AMSUR. Muito boa noite a todos e a todas.